Olá, tudo bem? Na aula de hoje, vamos começar os estudos da trigonometria no triângulo retângulo. Vamos estudar o que é o seno, o cosseno e a tangente. Beleza? Aprenda matemática em qualquer lugar! Vem comigo! Então, pessoal, vamos começar uma aula de trigonometria no triângulo retângulo, né? Então, para isso, vamos começar a construir o triângulo retângulo. Desenhei então o lado que eu chamo de lado B. Vou formar agora um lado C, né, com 90 graus entre eles. Então veja que esse lado B e esse lado C possuirão nomes no triângulo retângulo, sendo que serão catetos, não é? Porque os lados que formam um ângulo de 90 graus são chamados de catetos. Então, para terminar o triângulo, eu vou fechar com este segmento verde, que eu chamei de A. E este segmento verde será a hipotenusa, né? Então, eu vou colocar um ângulo alfa dentro desse triângulo para que nós possamos nos comunicar de maneira mais precisa. O lado B será chamado de cateto adjacente ao ângulo alfa. O lado C será chamado de cateto oposto ao ângulo alfa. E o lado A será chamado de hipotenusa. Preste atenção que a hipotenusa é o único lado que fica de frente para esse ângulo que está em amarelo, e este ângulo é um ângulo de 90 graus. Vamos então definir o que é o seno de alfa, né? O seno de alfa, que agora vai se chamar seno com esse símbolozinho que parece um peixinho, que é o alfa, ele é o cateto oposto a alfa sobre a hipotenusa. Então, o seno de alfa é C sobre A. Observe que o C é o cateto oposto que está em vermelho, está de frente ao ângulo alfa, e o A é a hipotenusa do triângulo retângulo. Combinado? Vamos também definir o que seria o cosseno de alfa. O cosseno de alfa é o cateto adjacente dividido pela hipotenusa. Estas são definições. Observe que essas definições mostram para você um detalhe que talvez você não tenha percebido. É uma divisão entre duas medidas. Vamos imaginar que o cateto oposto esteja medido em metros. Vamos imaginar que a hipotenusa esteja medida em metros. A divisão metro por metro vai simplificar, deixando o resultado de forma adimensional. Não há medida. Então, quando eu falo assim para você, calcule o seno de um ângulo, vai ser um número sem uma medida. Fica a dica. Seno e cosseno não possuem medidas, são grandezas adimensionais. Bem, vamos desenhar novamente o triângulo, só que agora eu desenho o triângulo utilizando dois ângulos, o ângulo alfa e o ângulo beta, não é? Bom, sabemos que a soma dos ângulos internos de qualquer triângulo é 180 graus. Então já dá para perceber um detalhe. Se eu pegar o alfa e somar com o beta, a soma deles terá que ser necessariamente 90 graus. Fica de olho neste detalhe. Vamos começar então a calcular o cosseno de beta. Cosseno de beta, pela definição, será o cateto adjacente, que no caso dele, o adjacente é o lado C, que está em vermelho, dividido pela hipotenusa. Mas veja que isso, se você olhar para o lado esquerdo da tela, isso aí nada mais é do que o seno de alfa. Então, quando alfa e beta forem ângulos cuja soma seja 90 graus, ou seja, quando alfa e beta forem ângulos complementares, o seno de um será igual ao cosseno do outro. Então, eu estou afirmando para você que o cosseno de beta é igual ao seno de alfa. Vamos pegar o seno de beta. O seno de beta é o cateto oposto a beta, que é o Bzinho, dividido pela hipotenusa, que está em verde aí na tela, certo? E se você olhar para o lado esquerdo da tela, você perceberá que é o cosseno de alfa. Então, de fato, sempre que alfa e beta somarem 90 graus,
que são chamados de ângulos complementares, o seno de um será igual ao cosseno do outro. Então, para resumir, nessa tela, alfa mais beta é 90 graus, por isso são chamados de ângulos complementares e por esse motivo que o seno de um deles será igual ao cosseno do outro. Vamos continuar nossas construções. Então veja que eu coloco novamente na nossa tela um triângulo retângulo, onde a hipotenusa está em verde, representada pela letra A, o cateto oposto ao ângulo alfa está em vermelho e o cateto adjacente está em azul. Eu vou definir o que é uma tangente. Tangente, lembrando que o símbolo da tangente é esse TG, em alguns casos, alguns autores escrevem tan, né? T-A-N, então eu vou utilizar sempre TG. Tangente é seno dividido por cosseno, perfeito? Vamos relembrar quem é o seno. O seno é C sobre A, cateto oposto sobre a hipotenusa. O cosseno é B sobre A, cateto adjacente sobre hipotenusa. Isso é uma divisão de frações. Conservo a primeira, multiplico pelo inverso da segunda e descubro que a tangente será o cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Perfeito? Então está definido que é uma tangente. Eu posso defini-la de duas maneiras. Tangente sempre será seno sobre cosseno ou tangente será cateto oposto sobre cateto adjacente. Vamos estudar a relação fundamental na trigonometria. Então eu tenho aí o triângulo retângulo, sempre estou utilizando o mesmo triângulo, com as mesmas letras e com as mesmas cores. Eu vou utilizar o Teorema de Pitágoras, que é o teorema mais famoso em um triângulo retângulo. Diz o seguinte: o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos, né? Esse é o famoso Teorema de Pitágoras. Eu vou dividir todos os elementos do Teorema de Pitágoras por a quadrado, ou seja, eu vou dividir tudo pela hipotenusa ao quadrado. Olha o que acontece. Ao dividir tudo pela hipotenusa ao quadrado, eu posso colocar esse expoente 2 em evidência, deixando então a minha relação assim. O quadrado de A sobre A é igual ao quadrado de B sobre A mais o quadrado de C sobre A. Se você prestou atenção, A sobre A vai dar 1. Perfeito? B sobre A é o cosseno de alfa e C sobre A é o seno de alfa. Então, acabamos de descobrir a relação fundamental da trigonometria. O quadrado do cosseno mais o quadrado do seno sempre será igual a 1. Esta é uma relação muito importante e ela será útil quando eu fornecer para você o seno e perguntar para você quem é o cosseno do mesmo ângulo. Combinado? Bem, na trigonometria existem alguns ângulos notáveis. São os ângulos de 30 graus, 45 graus e 60 graus. Vou formar uma tabela, essa tabela você precisa sabê-la para fazer alguns exercícios. Alguns vestibulares não fornecerão para você essa tabela, certo? Então eu tenho que construir a tabela dos ângulos notáveis. Então está aí, as colunas estão indicadas pelos ângulos de 30 graus, 45 graus e 60 graus. E as linhas estão representadas pelo seno, cosseno e tangente. Vamos calcular então quanto é o seno de 30. O seno de 30 você terá que memorizar, certo? O seno de 30 é meio. Você percebeu que quando eu coloquei que o seno de 30 é meio, apareceu de forma imediata quanto é o cosseno de 60. Observe que 30 graus e 60 graus são ângulos complementares. Vimos então que o seno de um é igual ao cosseno do outro. Então eu já estou dizendo a você que o seno de 30 graus obrigatoriamente será igual ao cosseno de 60 graus. Vamos ver então agora o 45 graus, o que acontece. Quando eu coloco o valor do seno de 45 graus, automaticamente eu ganho, o cosseno de 45, porque 45 graus é complementar a 45 graus. Veja, a soma 45 mais 45 é 90 graus. Isso significa que o seno de 45 é obrigatoriamente igual ao cosseno de 45 graus. Vamos para o seno de 60.
O seno de 60 é raiz de 3 sobre 2, que é exatamente igual ao cosseno de 30. Então a minha tabela já começa a ficar pronta. Para que eu possa descobrir o valor da tangente, basta que eu divida o seno pelo cosseno. Seno dividido por cosseno é a tangente. Então encontraremos que a tangente de 30 será raiz de 3 sobre 3. A tangente de 45, que é uma tangente bastante famosa, eu estou dividindo duas grandezas iguais, então dará 1 como resultado. E a tangente de 60 será seno de 60 dividido por cosseno de 60 e o valor final será raiz de 3. Bem, vamos ver algumas aplicações da trigonometria com ângulos notáveis na geometria plana. A primeira que eu vou estudar com vocês é a diagonal do quadrado. Vamos então construir um quadrado. Ele é um quadrado de lado L, combinado? Eu vou então desenhar a diagonal dele e a diagonal dele eu estou chamando de D. Observe que a diagonal forma 45 graus com o lado. Isso me parece bem simples de perceber. Em um quadrado, qualquer um dos ângulos que ele possui mede 90 graus. E a diagonal do quadrado é a bissetriz desse ângulo. Se é a bissetriz, vai dividir o ângulo ao meio, deixando então cada um dos pedaços valendo 45 graus. Vamos então utilizar o seno de 45. O seno de 45 é cateto oposto, que é o lado L, dividido pela hipotenusa. Observe que a hipotenusa nesse desenho é a própria diagonal deste quadrado. Substituindo com a tabela que está ao lado, você sabe que o seno de 45 vale raiz de 2 sobre 2. Então veja que eu substituí pela tabela. Agora eu vou multiplicar cruzado. Quando eu multiplico cruzado, eu descubro que D raiz de 2 é igual a 2 vezes o lado. Como o nosso objetivo é calcular a diagonal do quadrado, eu vou passar essa raiz de 2 para o lado direito, dividindo. Então a diagonal do quadrado é igual a 2L dividido por raiz de 2. Como eu tenho um radical no denominador, eu preciso racionalizar. Racionalizando significa multiplicar em cima e embaixo por raiz de 2. E ao fazer os cálculos, descobrirei que a diagonal do meu quadrado nada mais é do que o lado multiplicado pela raiz de 2. Então, toda vez que um problema perguntar para você qual é a diagonal de um quadrado, basta que você calcule o lado desse quadrado e multiplique-o por raiz de 2. Nosso próximo exemplo será a altura do triângulo equilátero. Veja que eu estou mantendo a tabela dos ângulos notáveis do lado esquerdo da tela para que nós possamos consultá-la durante o nosso trabalho. Vamos desenhar um triângulo equilátero. O nosso triângulo equilátero possuirá o lado medindo L, perfeito? Se ele é um triângulo equilátero, nós sabemos que todos os ângulos internos medirão 60 graus. Então aí está, marquei o ângulo interno 60 graus e eu fiz um segmento em verde que sai do vértice e vai até o lado oposto formando 90 graus. Então o nome que nós damos a esse tipo de segmento é altura. A altura do triângulo equilátero, ela divide o lado em duas partes iguais. Por esse motivo, sabemos que a altura do triângulo equilátero também será chamada de mediana. Elas coincidem, perfeito? Então aí está. Eu tenho o meu triângulo equilátero totalmente construído e vou utilizar o seno de 60. O seno de 60 é cateto oposto dividido pela hipotenusa. O cateto oposto, neste caso, é a altura do triângulo equilátero. E a hipotenusa é o lado do triângulo equilátero. Olhando para a tabela, você percebe que o seno de 60 é raiz de 3 sobre 2. Então eu vou substituir. Raiz de 3 sobre 2 é igual a h sobre L, faço a multiplicação cruzada e encontro que a altura do triângulo equilátero será igual ao lado raiz de 3 sobre 2. O nosso último slide de ângulos notáveis vai fazer a aplicação dentro de um hexágono regular para o cálculo do apótema. Então vamos desenhar um hexágono. O hexágono é uma figura formada por 6 lados. Todos os lados do hexágono possuem lado medindo L. Perfeito? O que eu faço agora? Eu vou desenhar dentro do hexágono um triângulo
E esse triângulo tem uma característica bastante interessante. É um triângulo onde o vértice dele é exatamente o centro do hexágono. Observe que esse triângulo é um triângulo equilátero. Então, se ele é um triângulo equilátero, eu vou pegar a altura do triângulo equilátero e chamá-la de A. No hexágono, essa altura do triângulo equilátero será chamada de apótema. Apótema é um segmento que sai do centro da figura regular, vai até o lado formando 90 graus. Veja que, neste caso, esse apótema também estará dividindo o lado ao meio. Então, esta figura é bastante conhecida da gente, porque no slide anterior nós fizemos o cálculo exatamente dela. Então, eu vou repetir o cálculo. Seno de 60 é igual ao apótema dividido por L. Substituo o seno de 60 por raiz de 3 sobre 2. Então, multiplico o cruzado e encontro que o apótema é L raiz de 3 sobre 2. O apótema do hexágono regular vale o lado multiplicado pela raiz de 3 dividido por 2. E aí? Gostaram dessa aula? Aprenderam o que é seno, cosseno e tangente dentro de um triângulo retângulo? Se você gostou, não se esqueça, marque com o dedão aqui embaixo! E não se esqueça, compartilhe com os seus colegas o nosso canal. Prof. Dani Matti. Sucesso! Até a próxima! Don't stop.